né? Então, essa concepção aqui, né? A escola de Atene, é um afresco de Rafael Sanzio, produzido entre 1509 e 1511, no início do que se costumou chamar, na história da arte, de Cinquecento. Cinquecento é o período de, podemos chamar assim, de internacionalização do humanismo e do Renascimento. Esta obra foi para as salas de recepção. Salas de recepção no Palácio Apostólico do Vaticano, que é a residência oficial do Papa. Essas salas de recepção são chamadas stanza della segnatura. O estilo de pintura é clássico. O que isso significa? Que Rafael, diferentemente, por exemplo, de Michelangelo, Rafael não expressa o pathos, não expressa a paixão, a afetação, o enervamento das figuras, como Michelangelo expressa. Michelangelo expressa musculatura tensa, posição de ataque e defesa, grandes torções, sofrimento. Rafael, não. Rafael expressa o clássico. E o que é o clássico? Falando agora em termos de pintura e escultura gregas do período helenístico, que foi o que os italianos desse período tiveram acesso ao período helenístico. Um tipo assim de barroco do mundo antigo. O helenístico procurava restaurar alguma coisa do clássico de 500 anos antes. Tá? O que era esse clássico? Esse clássico se expressava por suavidade, equilíbrio e suavidade. A feição das pessoas é de serenidade, não importa a circunstância. Mesmo nas pinturas de santos, situações das mais dramáticas, o semblante é de graça e serenidade. Isso é beleza clássica. E isso é Rafael. A escola de Atenas expressa isso. Basta olhar com atenção. Bem? Ele foi, na juventude, nos seus anos de aprendizado, prestem atenção nesse elemento. Rafael foi, ao longo da vida, diferentemente do seu maior mestre, que foi Leonardo da Vinci. Quem quiser aprender mais sobre Leonardo é só acompanhar os meus estudos, porque boa parte do que eu escrevo, publico e trago sobre Leonardo não tem em língua portuguesa, e muitas coisas são criações minhas, são interpretações minhas, leituras minhas, então só eu tenho mesmo, de fato. Diferentemente de seu mestre Leonardo, Rafael foi um copiador. Copiador mesmo. Como assim? Isso não deve surpreendê-los. Porque nós vivemos esse mito, né, de que ser um gênio, de que ser criativo, significa criar a partir do nada, do zero. Esse é o segredo da criatividade. Você esvaziar sua cabeça, né? Acordar 3 da manhã, banho gelado, correr 10 quilômetros, levantar 300 quilos, e as coisas vão acontecer magicamente, né? Na sua vida. Você vai ter boas ideias, você vai ficar inteligente, você vai ficar forte, você vai voar, entendeu? Você vai viver 200 anos. Não é assim. Não é assim. O segredo da criatividade
Não é isso. É o contrário disso. Para você chegar a se tornar um mestre, você tem que passar por longos anos de aprendizado. E aprendizado não é ouvir um professor batendo palma para qualquer bobagem que você fala, elogiando qualquer porcaria que você escreve. Aprendizado é saber que você vai errar hoje e você vai errar amanhã. E se você quiser fazer alguma coisa de valor, você tem que olhar para o ideal. Aonde está o ideal? Alguém deu o ideal, alguém manifestou o ideal. Lembra do homem empilhando pedras na época primitiva? Ou do primeiro que erigiu uma escultura grega? Então, esse cara mostrou para o resto o que era o ideal. O ideal se manifesta em individualidades ao longo da história. Por enquanto, estou falando só da arte. Essa é a chamada, também criada entre os alemães, teoria do gênio. Teoria do gênio. Evidentemente que a teoria do gênio extrapola a arte, mas, de novo, estamos apenas na arte. Apenas. Diz o seguinte: a natureza dá as suas leis. A arte. Como? Ela produz o gênio. O gênio é o filho querido da natureza. E ele nasce sem se sentir, sem se anunciar. Muitas vezes num leito humilde, de forma insuspeita, precoce. Kant, que levou adiante a teoria do gênio, né? Foi um propugnador da teoria do gênio, não foi o criador, ele levou adiante. Diz o seguinte, de uma forma bem curiosa: um dos traços do gênio, para reconhecer o gênio, basta perguntar-lhe como ele faz o que ele faz. Da onde vêm suas ideias? Como ele é tão bom? E ele dirá: eu não sei. Eu apenas sei. Eu apenas faço. É uma das formas mais rápidas de se identificar o gênio. Muito bem. Então, o gênio é a manifestação própria da natureza. Se você for hegeliana, você dirá que ele é uma manifestação da razão absoluta, né? Uma manifestação direta do espírito absoluto, querendo se conhecer a si mesmo, né? Ele é então filho da natureza, na teoria do gênio, e ele mostra o que a natureza quer dizer para o resto da humanidade. Ele é um tipo de intérprete da natureza, mas ele não sabe disso. Vocês estão pegando uma referência muito interessante aqui, que existe uma outra chave de encontro entre o poeta e o profeta. Não lhes parece curioso quem aqui conhece profetas, por exemplo, hebreus? Quem aqui conhece profetas pérsicos? Que eles falem poeticamente? Isso não é mero acaso. Ou que o poeta faça profecias? Também não é mero acaso. São gênios. São porta-vozes da natureza. Leonardo da Vinci é um desses. Por exemplo. Bom, retomando a Rafael, então. Rafael era um copiador, como todo bom estudante deve ser. Como todo bom aprendiz deve ser. Você copia os modelos. Você aprende copiando, imitando, copiando, reproduzindo, tentando acompanhar os melhores, tentando entender o traço dos seus superiores, tentando entender suas concepções, suas pré-concepções, buscando alcançar as mesmas acepções que eles. E foi isso que Rafael fez por muito tempo. E ele continuou fazendo isso mesmo depois de maduro. No entanto, e aqui está a chave de Rafael, ele, após
fazer as cópias dos modelos, as cópias de retratos e pinturas e gestos e movimentos dos seus contemporâneos. Ele os transformava, os apropriava, de modo a torná-los seus. Dava o seu toque, os preenchia com a sua personalidade. E aí surge a criatividade, a inventividade de Rafael, que é inimitável. Eu infelizmente não consegui ler. O quadrinho está muito pequeno. Eu vou ter que continuar, tá? Por conta do horário. Então, esse é um método de crescimento e formação de Rafael, e que nós temos muito a aprender com ele. Isso deve ficar claro aqui entre nós. A escola de Atenas é uma assembleia, uma reunião, uma congregação de filósofos, de matemáticos e também de artistas. Não apenas da Grécia Antiga, mas de toda a antiguidade clássica. Nós temos representados aqui desde pré-socráticos, adentrando o 6º século antes de Cristo, ou antes da Era Comum, até Plotino, filósofo Plotino da Antiguidade Tardia, que em história de filosofia costuma se considerar o último filósofo antigo. Adentrando aí o 3º século da nossa era. 3º século da Era Comum ou depois de Cristo. Então, percebam, num retrato, em uma só obra, com um tamanho considerável, ela tem um tamanho considerável, são 38 metros quadrados, de altura acho que são 5, de altura são 5 e base quase 8. De forma simultânea, você, com o olho, você consegue passear por 800 anos de pensamento. Então, no movimento dos teus olhos, de cima para baixo, de esquerda para direita, você faz um passeio pelo tempo ao longo de séculos da antiguidade. Rafael, até o momento foi uma introdução e descrição da obra. Vamos falar um pouquinho sobre a interpretação. Rafael foi inspirado por um sujeito importantíssimo na história do pensamento da filosofia italiana e na filosofia ocidental, não muito conhecido por aqui, que se chamava Marsilio Ficino. Marsilio Ficino. Ele pertence a um período imediatamente anterior, que é o chamado 400. Ele falece em 1499. Então ele é, cronologicamente, perfeitamente um homem do 400. A grande contribuição de Marsilio Ficino enquanto filósofo e teólogo, do que nós chamamos hoje de humanismo, ele era um homem de Florença, então um humanismo florentino. Ele aprendeu grego diretamente com um grego de Constantinopla, e isso era algo que estava começando a acontecer no 400, por conta, vocês devem lembrar das aulas de história da escola, ou vou considerar que lembro, mas é que aqui acontece a queda de Constantinopla, que é o considerado, né, o fim do Império Romano do Oriente. Que de império não tinha muita coisa, e de romano tinha menos ainda. Então, assim, são apenas nomes. Né?
Acontece que os gregos, historicamente, não se dão muito bem com turcos. Não gostam muito um do outro, assim. E aí os turcos chegam em Constantinopla e a gente tem uma porção de gregos que emigram, que saem de Constantinopla e, evidentemente, vão para o local mais próximo com relações comerciais e intelectuais mais interessantes, próximas, né, que eu me refiro aí à Itália, aos reinos italianos, com destaque para Veneza. Acontece que nós temos um grego chamado Argyropoulos, que emigrou de Constantinopla para Florença, e ele foi professor de grego de Marcílio Ficino. Ficino também estudou a obra dos filósofos árabes, como os enciclopedistas Averroés e Avicena. Portanto, teve algum contato com o pensamento físico, naturalista, medicinal e, claro, de ecos aristotélicos. Marcílio Ficino foi o tradutor, então, o tradutor para o latim, que era a língua culta, a língua internacional da intelectualidade, e ela foi até não muito tempo atrás. Ele foi, então, o tradutor do famoso Corpus Hermeticum. Ficino foi o tradutor do Corpus Hermeticum, o corpo de obras que costumou-se designar ser da autoria de um sujeito, que na verdade não sabemos se é mesmo um sujeito, histórico ou não, Hermes Trimegisto. Hermes Trimegisto. Todo mundo já ouviu falar nisso. No Brasil mesmo, o Brasil é assim, né? Falou em história, falou em filosofia, pode ser. Falou em mística e esoterismo, eu conheço, já li tudo. É assim. Ninguém tem base elementar de conhecimento nenhum. Mas falou em pseudociência, falou em gnose, falou em qualquer coisa nesse sentido, que escape a filosofia rigorosa, que escape a ciência rigorosa, que escape a lógica rigorosa, a gente tem na ponta da língua. Graças a Ficino e ao seu conhecimento de grego, nós temos, então, a primeira tradução do Corpus Hermeticum e outra grande obra para o pensamento, para a filosofia, para a teologia, para a mística, que é as Enéadas. As Enéadas, a obra máxima, a coleção de obras, na verdade, do grande Plotino. Então, Rafael, lembrando, então, Rafael, ele é influenciado, assim como todos os outros pintores e intelectuais de Florença, em especial, nesse tempo, que era uma capital cultural, para a qual passou todos os grandes pintores, né? Bramante, o próprio Rafael, Michelangelo, Leonardo, Donatello, todos eles tiveram uma passagem em Florença, trabalharam em Florença, todos eles foram influenciados pelas traduções, pelas aulas de Ficino, até porque Ficino organizou aquilo que nós chamamos hoje de Academia Platônica ou Escola Platônica de Florença. Um tipo de renascimento da Academia de Platão. Então, Rafael foi influenciado, como qualquer outro, sendo ele um rapazote na época, influenciado por Ficino, suas traduções, suas preleções e o círculo intelectual de Florença. Então, isso nos leva à seguinte interpretação. A escola de Atenas, sua escola de Atenas, ela foi, ao longo da história da arte, e eu acho isso muito razoável, interpretada à luz de dois conceitos que Ficino traduziu para o latim, conceitos que vêm de Platão, no entanto, não interpretados por Ficino, pelos intelectuais de Florença, à luz do Platão. No entanto, Ficino fez a sua tentativa, e nisso ele merece todo o crédito.
A tentativa de leitura de Fitino a partir de Platão foi feita à luz de Pitágoras, foi feita à luz de Zaratustra, chamado Zoroastro, né, pela transliteração latina, Zoroastro, Orfeu e, claro, o grande mestre da Idade Média, Plotino. Nossa, dá para misturar tanto o autor, origem diferente, filosofia e mística com Platão, dá para ir mais longe ainda se você quiser. Porque eu acho que não há filósofo e corpo de ideias que seja mais vítima de tortura ideológica do que Platão. Dá para fazer Platão concordar com tudo, se você for perverso o suficiente. Fitino, então, ele é pai de dois conceitos que hoje nós usamos e não sabemos que são dele. O primeiro conceito, amor platônicos. Amor platônicos. Amor platônicos e anima mundi. Amor platônico e alma do mundo. São conceitos que não existem em Platão. O que há em Platão são sugestões símiles destes conceitos. Estes conceitos são, digamos assim, técnicas didáticas para acessar certas ideias, certas concepções de Platão, no entanto, imersas de misticismo oriental. Imersas em misticismo oriental. E é este o Platão que foi concebido. É um Platão bastante, vamos colocar assim, metafísico, muito mais do que algum dia ele sonhou em ser, que foi o que chegou no humanismo. Já é um Platão bem depurado, tá? Já é um Platão bem mais próximo do Platão real, porque o Platão, por exemplo, que Santo Agostinho legou para os séculos seguintes, tinha tudo menos Platão. Aqui nós estamos mais próximos ainda. Então, assim, esses conceitos do amor platônicos e anima mundi foram retirados por Fitino, encontrados em duas obras de Platão, e que muito bacana, né? Nós vamos ler as duas no curso, nós vamos estudar essas duas no curso, que é o Banquete de Platão e o Timeu. O amor platônicos é a busca da verdade pela verdade. A busca da verdade pela verdade. Em associação com outros buscadores. É a doutrina do Eros, conforme ensinada a Sócrates pela sacerdotisa Diótima. Não se preocupe, nós vamos estudar isso no curso de filosofia lá na frente. Não se preocupe. Essa busca é racional e sistemática. A busca do Eros, a busca do amor platônicos, ela é uma busca racional, sistemática, lógica, filosófica. Por quê? Porque ela tem que ser assim. Porque ela sofre gradações do sensível ao ideal. Gradações das paixões até o intelectivo. Gradação do a posteriori para o a priori, né? Gradação da natureza para o espírito, do espírito subjetivo para o espírito absoluto. Voltamos para a ideia dos alemães. Porque o mundo, na anima mundi, o mundo, o cosmo, o universo, é uma criatura viva, portanto inteligente. E sendo inteligente, ela se organiza racionalmente. Ela é um sistema.
dentro do qual há vários sistemas. Não é assim que a ecologia pensa hoje? Pensa na ecologia. Um ecossistema, biossistemas, sistemas dentro de sistemas, sistemas que se relacionam, então. Sistemas vivos, que compõem um todo vivo. E por ser vivo esse todo, ele pode ser conhecido. Ele foi criado numa acepção metafísica evidente, foi criado, como eu falei antes sobre a ideia para vocês, lembra? O absoluto, entre os alemães, conjuga-se. Vocês acham que os alemães não leram Platão? Vocês acham que os alemães não liam filosofia antiga, não liam Hermes, não liam Zoroastro, não liam Plotino? Liam pra caramba. Enquanto a gente está lendo gibi na infância, os caras estão debulhando Ramayana em sânscrito, assim, sabe? E isso sem Instagram. Sem WhatsApp. Então, o amor platônicos nos leva à anima mundi. Nos guia ao conhecimento da totalidade na anima mundi por uma via racional. O todo se organiza racionalmente. Então, se nós conhecermos os seus princípios geométricos, seus princípios matemáticos, seus axiomas filosóficos, nós que somos uma parte particular, nós somos a parte menor, chegamos ao todo, ao maior, ao geral. Lembra o que eu falei antes? Ontogênese e filogênese. Vejam quantas correlações aqui. Todos guiados pela ideia de ideal. Fitino trouxe esses dois conceitos, oriundos de Platão, lidos à luz de mestres como Plotino, como Zaratustra, como Orfeu, né, nos Mistérios Órficos. Auriu esses conceitos, os traduziu para o latim, para o intercâmbio intelectual do humanismo do século XV, chegou até nós, graças ao esforço de Fitino, é evidente. E isso exerceu uma grande influência em Rafael. E podemos ver isto na sua escola de Atenas. E eu vou ilustrar isso com mais particularização logo a seguir. Essa obra, em resumo, é a expressão do espírito do Renascimento. É o símbolo do Renascimento, é o símbolo do humanismo, E vocês já se perguntaram por que Renascimento? O que está renascendo no Renascimento? Isso é muito importante. Porque se está renascendo, é porque algo morreu. E será que depois do Renascimento não houve uma grande morte também? Será que algo não morreu? Ou o iluminismo é apenas uma extensão do Renascimento? A Contra-Reforma e os avanços da Inquisição são apenas continuações do Renascimento? Ou as grandes guerras dinásticas do século XVIII? Ou a Guerra dos 30 Anos? Dos 9, dos 7, dos Habsburgo, dos Bourbon? Não, são pequenos acontecimentos insignificantes que não obstam o todo. Ou as guerras dos Estados nacionais, como França, como Alemanha, a Rússia, ao longo do século XIX, para chegar nas grandes guerras do nosso tempo. Eu sou da opinião que muitas coisas morreram. E hoje nós estamos vivendo num grande velório. Estamos todos de luto. Já nascemos vestido preto no nosso tempo. Essa é a minha opinião. Falando apenas da minha opinião aqui. Talvez seja o momento
de um novo renascimento. Porque se renasceu uma vez, pode renascer de novo. Na escola de Atenas, cada personagem manifesta um peculiar estado de um estado mental, um estado de mente, um estado de espírito por meio dos seus gestos, por meio da sua ação. Peço licença para dos presentes para citar, então, um trecho do meu livro. Esse aqui eu recomendo que vocês adquiram o quanto possível. De todos os livros que eu publiquei, esse é o mais útil e essencial para o curso. Este aqui, do Cartas de um Solista Acompanhante. Essa obra, quando eu escrevi e eu publiquei com fins educacionais. Essa obra está totalmente em harmonia com essa minha proposta com o curso. Então, dirá o seguinte: é uma leitura pessoal minha da Escola de Atenas e que expressa, em particular, o meu ideal de educação. Em particular, gozo da fortuita alegria de ter partilhado em dado momento um arrebatamento estético com um arguto companheiro de estudos quanto à obra de Rafael, em cuja ocasião expressei-lhe tal idílica representação como o meu ideal pessoal para a educação e para as instituições de ensino, e em especial como um modelo para o nível superior. O grande passo aberto que dá visibilidade para um céu azul, um céu índigo, e a ausência de cadeiras ou locais fixos de estudo, vão acompanhando na pintura. Fiquem olhando para a pintura para identificar os elementos que eu vou listando. Então, céu azul aberto, um passo, né? Esse espaço, esse átrio, não tem cadeiras. Sem local fixo para estudo, não tem um gabinete, não tem carteiras, mesas. Comunicam dinâmica, movimento, inconformidade, inspiração, espírito ativo, inquietação e exploração num comércio intermitente. As frondosas estátuas de Apolo e Atena inspiram a elevação das artes, no caso do primeiro, e as ciências, no caso do segundo. A dignidade divina do sentimento e do entendimento. E a proteção das maiores mentes sobre os amantes do estudo livre. E aquilo que, em minha fantasia, é o mais excepcional e o mais edificante na escola. Vejam bem, Alcibíades, Antístenes e Ésquines se reúnem pacificamente para ouvir o gesticulador Sócrates. Anaximandro, Averroes, Telauge e Parmênides curvam-se e esgueiram-se com ardente curiosidade no exame das anotações de um absorto Pitágoras ajoelhado. Euclides arqueia-se com beleza, de modo a realizar uma demonstração geométrica com um compasso diante de 4 cativos jovens estudantes. Zoroastro
com um globo celeste e Ptolomeu com um globo terrestre. Trava um tranquilo debate com os pintores Protógenes e Apeles. Todos em pé, reclusos em círculo numa extremidade do anfiteatro. Heráclito, que medita em místico silêncio sobre um bloco de mármore. Diógenes, que já idoso, lê um manuscrito com graciosa lassidão, meio aos degraus. E Plotino, que observa à distância aos dois grandes filósofos postos em evidência, compõe uma tríade de almas solitárias da paisagem fabúlica. Platão e Aristóteles, por sua vez, a julgar pelo movimento dos pés do ancião, a comitiva de respeitáveis ouvintes que o recebe abaixo da última abóboda e o apontar surpreso de um dos estudantes em direção dos mestres, aparentam ter chego recentemente e concretizam a clássica dialética entre o mundo ideal e o mundo sensível. Em síntese, discípulos e mestres fazem-se como tal, de acordo com as inclinações, em livre ação e desejo de busca. Não há, e eu me faço repetir, não há quaisquer divisões, salas, bancos, aposentos, sequer livros, réguas, estantes ou materiais auxiliares. As peripécias posturais e os suportes e apoios arranjados de improviso denunciam o entusiasmo e absoluta concentração nas discussões, demonstrações e observações. Um imponente afresco de 38,5 metros quadrados nos mostra que para um grande amor pela razão, pela verdade e pelo belo, nada há que se faça em obstáculo, impedimento, barreira ou restrição. Basta ousar, curvar, ouvir, revisar, argumentar, anotar, observar, caminhar, refletir. Basta saber amar e amar saber. Está no capítulo Educação Clássica para um Novo Renascimento.